Meu irmão, minha irmã, que alegria chegar até você mais uma vez. Hoje é dia de festa, festa de São Lucas, o evangelista, o evangelista da infância de Jesus, o evangelista que pintou para nós no seu evangelho a imagem da Virgem Maria, o evangelista que tinha como profissão a medicina. Então hoje é dia de dar parabéns aos médicos. E além do mais, celebrar um evangelista, a etimologia da palavra evangelho significa portador da boa nova. A boa nova é Jesus. Então, celebrar um evangelista é sempre renovar o compromisso de sermos também nós evangelhos para os nossos irmãos. Aliás, São Francisco diz muito bem isso, né? Ele diz: viva, viva, porque sua vida pode ser o único evangelho que uma pessoa vai ler. Então, de fato, nossa vida deve ser um evangelho. Deve ser a boa notícia de Jesus Cristo para nossos irmãos. Quando a nossa vida é evangelho, aí a mensagem chega mesmo, né? Então, chega da forma mais eloquente, que não é teoria, não é vivência, é testemunho concreto, né? Que a gente já sabe, testemunho não é texto, não é palavra, não é fala, testemunho é vida. Então, quando a nossa vida repercute Jesus Cristo para os irmãos, nós estamos sendo evangelhos, evangelhos vivos. Então, a celebração, a festa de um evangelista, sempre deve despertar em nós esse desejo de sermos evangelhos vivos. E é por isso que todo dia, justamente para realizar em nós essa obra que não é nossa, é obra de Deus, todo dia a gente pede a graça, uma graça renovada de ser, de ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, de ter a presença do Espírito Santo de Deus nesse nosso momento. Rogamos a presença do Espírito Santo de Deus para que ele construa pontes, para que ele monte uma tenda. Eu me sinto muito, nesse momento, eu me sinto muito assim, sempre. Uma tenda, aquela tenda aconchegante, quentinha, harmoniosa, onde a gente pode ficar perto. Eu me sinto perto de você, meu irmão, minha irmã. Eu me sinto muito próximo nesse momento, dentro dessa tenda montada pelo Espírito Santo, com essa nuvem que traz sombra, que traz aconchego, que traz refrigério. É maravilhoso que o Espírito Santo de Deus nos una, conecte o nosso coração pela sagrada palavra nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que me toca
profundamente nesse texto, eu queria partilhar contigo, e você percebeu que na leitura deu uma ênfase, é quando Jesus diz aos discípulos que eles fossem aonde ele próprio devia ir. Quando Jesus manda aos discípulos, ele está mandando ele mesmo. Onde estão os discípulos? Aí está Jesus. O discípulo é Jesus encarnado na história. E é muito interessante, porque quando o Evangelho diz que ele enviou 72 discípulos, não os 12 apóstolos, 72 discípulos. Discípulos somos nós. Os discípulos, quando o Evangelho fala de discípulos, nós todos podemos nos encaixar. Somos nós os enviados a todo e qualquer lugar onde o próprio Jesus devia ir. E aí a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro, onde Jesus devia ir? Onde Jesus deve ir? Onde Jesus iria? Quais os lugares prediletos de Jesus? E a gente vai buscar essa resposta no Evangelho, nos Evangelhos. Os lugares prediletos de Jesus, junto dos pobres, junto dos excluídos, junto dos simples. Jesus se sentia mais à vontade e se dizia muitas vezes destinado a estar com esses, onde esses estavam. Ele não estava no centro do poder político, econômico, religioso. Aliás, veja bem, no tempo de Jesus, o centro do poder político, econômico e religioso era Jerusalém. Onde foi que ele nasceu? Ele nasceu em Belém e morou em Nazaré. Ele nasceu e morou na periferia, não morou no centro do poder político, econômico e religioso. Para o centro do poder político, econômico e religioso, ele foi morrer. Ele foi dar a vida, embora também lá ele ressuscitou. Esses são os lugares prediletos. Onde ele devia ir é onde nós devemos ir também. O lugar dos invisibilizados, o lugar dos pobres, o lugar dos últimos, o lugar das periferias existenciais, como nos lembra o Papa Francisco, é o lugar onde hoje nós, discípulos, devemos ir, porque é onde o próprio Jesus quer ir. Somos nós, esses trabalhadores da messe. Somos nós os chamados a ir andar sem acessórios desnecessários, sem excesso na bagagem, levando apenas o essencial e entregando o essencial, que é a paz. E aí imaginemos e lembremos-nos que quando o texto foi escrito e quando Jesus falou, ele falou Shalom. E Shalom é plenitude de bens e de graças. Então, onde é que nós devemos ir? E devemos levar o quê? Devemos ir onde Jesus gostaria de ir, onde ele prefere estar, e levando o Shalom de Deus, a plenitude da paz. A plenitude, não a paz do mundo. Quer dizer, quando Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a que o mundo dá, porque a paz do mundo é limitada. A paz do mundo é sustentada em parâmetros muito limitados. Muitas e tantas vezes, quando o mundo se acha seguro, forte, pleno, se vê balançado na sua fragilidade. É necessário de reconhecer, com necessidade de reconhecer o próprio limite, porque a paz do mundo é limitada. Pois bem, meu irmão, minha irmã, vamos pedir hoje a Deus essa graça, a graça de ir onde Jesus quer ir, levando o que Jesus quer levar, a paz, o Shalom de Deus, especialmente para os últimos e os marginalizados, os invisibilizados do nosso tempo. Que Deus mesmo nos ajude, que assim seja. Amém. Que Ele te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus.